Olá, seja muito bem-vindo ao Sala do Kaizen. Me chamo Daniel Nunes e hoje eu trago o tema Importância da Comunicação no Kaizen. Antes de convidar a fazer parte aqui do canal do Sala do Kaizen, se você não faz parte, se você gostar desse vídeo, deixa um like para ajudar aí a crescer o canal e esse vídeo ser mais promovido. E você também pode fazer parte do Sala do Kaizen lá no Instagram e no Telegram. Lá tem no Telegram tem bastante material. E lá no Instagram também você tem todo o consolidado de materiais e conteúdos que eu crio toda semana. Bom, esse aqui é um tema bem importante, então trago aqui algumas dicas, enfim, algumas técnicas que podem ajudar a preparar o teu processo de comunicação no Kaizen. Bom, primeiro ponto, né? Lá no blog grupouma.com.br eu vi uma frase que eu achei bem legal, né? Que é: o seu interlocutor precisa desejar você antes de desejar o que você diz. Né? E ele fala lá que a sua mensagem só alcança quem deseja recebê-la, quem já está aberto para a possibilidade de escuta. Então, esse ponto aqui ele é muito importante. E para que isso aconteça, que a pessoa tenha o desejo em te ouvir e te admire, você precisa ser uma referência. E aqui eu trago a imagem do Cristiano Ronaldo. Né? O Cristiano Ronaldo é uma referência não só dentro das quatro linhas, mas fora dela pelos comportamentos, atitudes. E a gente sempre faz uma referência aos comportamentos dele para o ambiente de trabalho, no nosso dia a dia. Esse cara sim é uma referência. Tem outras referências, pode ser que tenha gente que não gosta, ele tem uns lados assim meio arrogantes, enfim, mas ele tem muitos lados positivos, mas a gente precisa ter uma referência, tá? Então, na nossa profissão, que a gente trabalha com melhoria contínua, a gente também tem que ser uma referência que as pessoas queiram nos ouvir e acreditem naquilo que a gente está falando. E para isso eu trago alguns pontos aqui que eu julgo que é importante, né? Como eu posso ser uma referência? Então, o primeiro ponto que tem que estar aí na sua mente é o seguinte: você tem que ter respeito pelo seu cliente. E eu foco aqui o cliente interno, porque nós da melhoria contínua temos clientes internos. Né? São alguns casos a gente vai estar trabalhando direto com o cliente final, mas a maioria dos casos nós temos o nosso cliente interno. Então, o nosso cliente, a gente precisa ter respeito por ele. E como que a gente demonstra respeito por ele? E como que isso nos ajuda a ser uma referência que as pessoas tenham o desejo de nos ouvir? Primeiro ponto, a gente precisa de preparação. Então, a gente está sempre prestando um serviço para esse cliente. É uma melhoria, é uma mudança de alguma coisa, é uma mudança cultural. Então a gente precisa de preparação. Então, se eu vou fazer um trabalho em determinada área, eu preciso ir lá na área, eu preciso estudar, preciso me preparar, preciso entender. Por que isso é importante? Isso é importante para que eu crie o meu roteiro, como irei conduzir esse trabalho naquele departamento. E através dessa preparação, desse roteiro, você treinar o que você vai falar. Como você vai falar, que palavras você vai usar, que exemplos você vai trazer, porque tu vai saber qual é o público que tu vai lidar, quais problemas que o departamento vai ter. E com isso você começa a ser visto de uma outra forma. Você começa a mostrar muito conhecimento e conectando a melhoria contínua com necessidades reais que tem lá naquele departamento. Então isso daqui, a preparação te ajuda no roteiro e o roteiro te ajuda a definir e treinar aquilo que você vai falar. Então tenha esses três elementos em mente. E aí, o que eu gostaria de compartilhar com você, né, é este livro aqui, ó. Esse livro aqui é baratíssimo e é um baita de um livro e eu rendi para todo mundo. Um bom livro, traz muitas técnicas, muitos exemplos e fácil leitura boa, assim, tu lê rapidão ele, porque você vai lendo, você quer aprender, e ele te traz muitas técnicas. E uma que é bem legal, que eu gostaria de passar para você, é o mapa de mensagem, onde ele diz como a gente se preparar para o que a gente vai falar e como preparar esse roteiro, né, para nossa abordagem. Então, o que ele fala lá? Que primeiro você tem que fazer um quadrado, um círculo, escrevendo o que você quer que as pessoas aprendam. Então, você vai lá falar um tema, enfim, o que você quer que as pessoas entendam daquilo que você está falando, o que você quer que elas aprendam daquilo que você vai falar. Com base nisso, você escrever, está definido isso, você vai escolher 3 pontos-chave. Ponto-chave 1, ponto-chave 2 e ponto-chave 3. Quais são os 3 pontos
que você vai abordar para falar esse tema, para atingir esse resultado do que as pessoas precisam saber disso que você vai passar. E para cada ponto-chave desse, você tem 3 pontos de apoios. São 3 subtemas que você vai abordar cada ponto-chave desse daqui. Bom, para deixar mais claro neste exemplo, eu vou compartilhar aqui, essa semana agora, eu usei essa técnica para me preparar quando eu falar de Kaizen para o RH. Então eu fiz essa estrutura e a partir dessa estrutura eu comecei a desenvolver toda a minha verbalização, enfim, como que eu ia tratar o tema com o RH. Vamos lá, então deixa eu trazer um pouquinho do exemplo aqui. Então, o primeiro ponto, né, o RH me procurou para a gente começar a implementar efetivamente dentro dele o Kaizen. E aí, o que eu fiz? Primeiro ponto, eu fiz a preparação. Opa, deu falhinha aqui. Então, o primeiro ponto, eu fiz a preparação. O que é a preparação? Eu fui lá, conversei com a pessoa que me solicitou, entendi um pouco mais dos indicadores, peguei um daqueles indicadores, me aprofundei mais, fui pegando as informações, fui vendo o resultado por unidade, enfim, eu fui me embasando do tema para me ajudar a verbalizar depois. Com base nisso, eu fiz um roteiro de como eu ia trabalhar mais ou menos esse tema e depois eu treinei aquilo que eu fui falar, aquilo que eu falei e aquilo que eu criei dentro do meu roteiro. Mas dessa parte de roteiro, eu fiz o meu mapa de mensagem. E qual que é o meu mapa de mensagem? Como que ele ficou, né? Então o tema que eu queria que as pessoas, elas precisam saber qual é o papel do RH no Kaizen nessa empresa que eu trabalho. Então eu escrevi isso. Esse é o meu objetivo. Com base nisso, eu peguei 3 pontos-chave. O primeiro ponto-chave é o cenário. O que é o cenário? Eu falei assim, cara, as pessoas precisam entender qual é o cenário que o Taishi Ono ele teve lá na Toyota, quando ele, pós-guerra, pegou o país daquele jeito, a fábrica daquele jeito. Esse cenário aqui ele é importante porque ele é embasar os outros 2 pontos para mim, que é o RH como promoção do Kaizen e o RH como ter processos mais eficientes. Aí para cada tema desse, né, para cada ponto-chave, eu fui lá e fiz os pontos de apoio. Quais são os temas que eu ia falar para falar desse ponto-chave. Então para cenário, eu falei qual é o que Taishi Ono enfrentou. Qual é o cenário, qual era a dificuldade, qual era o tamanho do problema que ele tinha na mão. O 2, falar sobre a revolução que ele fez. E o terceiro é o ponto de pensar diferente. Então tudo isso daqui fez apoio, né? Eu consegui desenrolar todo o meu desenvolvimento da minha condição, do meu roteiro, a partir desses 3 pontos de apoio aqui. Bom, promoção de Kaizen, os pontos de apoio que eu queria falar foram conhecimento de causa, a importância de ter o conhecimento de causa, o Kaizen, que ele não pode ser um peso, como não deixar que ele se torne um peso para as pessoas, e Kaizen é o meio e não o fim. Então foram os 3 pontos de apoio. E para processos eficientes, o foco aqui é o RH ele precisa ter uma promoção do Kaizen e ele tem que ter os seus processos eficientes para atender o seu cliente interno. Então pontos de apoio foram quem são os clientes do RH, a importância das perguntas e o que fazer se eu já entrego as metas. Então com base nisso, desse mapa de mensagem, com a preparação que eu fui lá no Game Entender, fiz o roteiro e treinei toda a minha verbalização nessa condição ali que deu 1 hora, que foi bem massa, bem rápido assim, e não foi maçante. Bom pessoal, era isso que eu queria compartilhar, espero que essa dica aí possa te ajudar. Não esqueça de fazer parte da sala do Kaizen, e se você gosta, me ajuda a promover, me ajuda esse canal a crescer. Valeu!